Fala galerinha, tudo bem meus amores? Como vocês estão passando essa quarentena? E aí, espero que estejam se cuidando, tá? Bom, hoje eu vou gravar uma aula para vocês sobre geometria espacial. Sabe aqueles mundaréu de teoria que você tem lá que você nunca entende bosta nenhuma? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a ideia de geometria. Bom, que tipo de geometria que vocês estudam? A geometria que vocês estudam no ensino médio é chamada de geometria euclidiana. E a base da geometria euclidiana é sobre os conceitos primitivos e alguns postulados e teoremas, tá? Toda a geometria que vocês estudam, a geometria plana e a geometria espacial, ela foi definida em cima da geometria euclidiana, que é partindo sempre da ideia dos conceitos primitivos e a ideia de postulados e teoremas. Bom, professor, existem outras geometrias? Sim, existem a geometria não euclidiana, a hiperbólica, a elíptica, mas isso são conteúdos para ensino superior, principalmente quem vai trabalhar na área de matemática, tá? São poucos loucos que tem esse campo aí que vai partir, mas quem for partir para a área da matemática é que vai ver outros tipos de geometria. A geometria que se trabalha no ensino médio é a geometria euclidiana. E a base da geometria euclidiana começa sempre com a ideia de conceitos primitivos. Por exemplo, o que é um ponto? O que é um ponto? Vamos filosofar aqui, meus amores. Vamos trabalhar com a ideia de filosofia. Vamos lá. O que é um ponto? Um ponto é um ponto. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta que ficou lá do outro lado, caramba. Ó, galerinha, isso daqui é um ponto, ó. Isso aqui é um ponto? É. Isso aqui é um ponto? É. Então o ponto não tem uma espessura definida, não tem um formato. É um ponto. Ponto é um ponto. Não entendi. Tá bom. Vamos tentar entender a ideia de reta. O que é uma reta? Aí alguém vai responder. Menor distância entre dois... Não, isso aí é um segmento de reta, tá? A menor distância entre dois pontos é um segmento de reta. Reta não tem início, não tem fim e não tem espessura. Aí alguém fala assim, um conjunto de pontos. Beleza, isso aqui é um conjunto de pontos, mas não é uma reta. É um conjunto de pontos reto. Mas o que é uma reta, gente? É um conjunto de pontos alinhados. Boa, gostei. Conjunto de pontos alinhados. Aí eu vou te perguntar agora o que é alinhados. Aí você vai parar, pensar. Não põe o dedo na boca para pensar, porque não pode colocar o dedo na boca. Pensou. É tudo que pertence a uma reta. E agora? Isso é a ideia dos conceitos primitivos, gente. Conceitos primitivos são três conceitos, que é o ponto, a reta e o plano, que você sabe o que é, porém você não consegue escrever uma definição clara para aquilo ali. Não existe uma definição clara para ponto, não existe uma definição clara para reta. O plano é um pouco mais complexo de você visualizar, mas também não existe uma definição clara para plano. Certo, galerinha? Então, ó, a ideia de ponto, reta e plano são conceitos primitivos. Bom, quem vai fazer prova aberta de matemática? Cuidado com a representação. Ponto, e você representa um ponto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Você representa ponto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Você representa reta por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Lembrando que reta não tem início e não tem fim. Reta vai para o todo infinito, tá bom, galerinha? Então a reta não tem início e não tem fim, certo? E a ideia de plano, presta atenção aqui, que plano vai ser um pouquinho mais complexo de você visualizar. Então nós desenhamos a ideia de plano, olha aqui para mim, ó. Nós desenhamos a ideia de plano como se fosse um paralelogramo. Porém, o plano ele é bidimensional, ele vai em duas dimensões, porém para todo o infinito. Por exemplo, se eu desenhar esse plano alfa aqui, ó, na verdade esse plano alfa não fica restrito somente a esse paralelogramo aqui. Esse paralelogramo ele estaria estendendo por toda essa parede aqui, galerinha. Você vai pegar para cima, ele vai varrer tudo, para baixo ele vai varrer tudo, para a esquerda ele vai varrer tudo, para a direita ele vai varrer tudo. Plano ele é ilimitado para todas as direções, tá? Plano não fica limitado somente a esse pedacinho. E nós representamos plano
certo? Por uma letra do alfabeto grego minúsculo. Alfa, beta, gama, teta. Então, ó, de novo, ponto, letra maiúscula do nosso alfabeto, reta, letra minúscula do nosso alfabeto, plano, letra do alfabeto grego, tá? Letra do alfabeto grego, belezinha? Suave isso daí? Entenderam essa ideia dos conceitos primitivos? Então são conceitos que você sabe o que é, porém você não consegue escrever uma definição para aquilo ali. Certo, meus amores? Entenderam isso daí? Suave demais essa ideia, né? Bom, agora, além dos conceitos primitivos, essa geometria que vocês estudam, ela foi definida em cima de postulados e teoremas. O que são postulados, meus amores? Postulados são verdades que não precisam ser demonstradas. Nós falamos que são verdades fortes, são verdades assim que incontestáveis, que só de falar você já sabe o que é. Quer ver uma verdade que é incontestável? As mulheres é que mandam. Não tem como contestar isso. É só aceitar. É a aceita que dói menos, certo? Agora, uma verdade que é contestável, que você tem que provar. Eu que mando na minha casa. Isso é contestável. Isso aí é contestável. Então isso não é um postulado. Postulado é uma verdade absoluta. Nós dizemos verdade absoluta. Beleza? Então, ó, postulado é uma verdade que é incontestável, verdade absoluta. Só de você ler, você já sabe que é verdade. Já um teorema também é uma verdade. Você pode ver que ambos são verdades, ó. O postulado é uma verdade, o teorema também é uma verdade. O postulado é uma verdade absoluta, já o teorema é uma verdade mais branda, uma verdade mais amena. Não deixa de ser verdade, porém você tem que provar um teorema. Postulado é uma verdade incontestável, que você não precisa provar, certo? Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui, ó. Já dei dois exemplos, né? Ó, primeiro postulado, as mulheres é que mandam. Isso é um postulado incontestável. Teorema, eu mando na minha casa. É uma verdade, mas é contestável. Mentira, isso não é verdade não, tá? Quem manda são as mulheres. Bom, galerinha, prestem atenção aqui, ó. Vamos falar sério agora. Quando você trabalhar com a ideia de postulado, são verdades que não precisam ser demonstradas. Quando você trabalhar com a ideia de teorema, são verdades que precisam ser demonstradas. Por exemplo aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Por que não é 360? Por que não é 200? Por que não é 500? Eu posso questionar essa verdade. Aí você vai ter que me provar por que é 180 graus. Entenderam? Agora, olha essa outra aqui, ó. Por um ponto passam infinitas retas. Pera aí. Se eu desenhar um ponto aqui, ó, quantas retas vão passar por esse ponto aqui, ó? Infinito. Então não tem o que você provar, galera. Você aceita e acabou. Isso é um postulado, o outro é um teorema. Então, ó, teorema é uma verdade, ó, a soma dos ângulos internos é 180, porém você tem que me provar o porquê que é 180. Já o postulado, não. O postulado você aceita e acabou. Você aceita e acabou. Por um ponto passam infinitas retas. Certo, galerinha? Entenderam isso daí? Bom, eu vou fazer com vocês agora, vou explicar alguns postulados que são importantes e podem cair em qualquer vestibular que você vai fazer. O primeiro, e aí eu vou sempre colocar alguns detalhes que ele pode colocar lá no exercício que vai fazer você se confundir na hora, beleza? Por exemplo, ó, por um ponto passam infinitas retas. Esse postulado aqui é incontestável, esse é bem de boa. Por um ponto passam infinitas retas, beleza? Olha isso daqui, ó. Dentro e fora de uma reta existem infinitos pontos. Se você imaginar uma reta ela é formada por infinitos pontos. Fora dessa reta também tem infinitos pontos. Então, dentro e fora de uma reta existem infinitos pontos. Olha esse outro aqui, ó. Dois pontos distintos determinam. Grife isso daí, ó. Se ele falar assim para vocês, ó, dois pontos determinam uma reta. Isso é falso, tá? Dois pontos não determinam uma reta. Por que não determinam, professor? Eu sempre sou... Não, cuidado. Dois pontos, eles podem estar um em cima do outro. Pode estar um sobreposto ao outro. Pode ser dois pontos coincidentes.
Aí você não garante que vai determinar uma única reta, tá? É uma única reta. Para determinar uma reta, você precisa de 2 pontos, e essa palavrinha aqui é de suma importância, ó. 2 pontos distintos é que determinam uma reta. Certo, galera? Entenderam isso daí? Então aqui eu já falei para vocês 3 postulados. Agora a gente vai para alguns outros postulados e a ideia de determinação de plano, beleza? Bom, galera, vamos lá? Continuando os nossos postulados. Então ali nós vimos 3 postulados que foram: por um ponto passam infinitas retas, dentro e fora de uma reta existem infinitos pontos, e o último postulado, que foi o mais importante, que ali a gente viu dos 3, que 2 pontos distintos é que determinam uma reta. Não 2 pontos distintos, 2 pontos distintos determinam uma reta. Certo, galera? Entenderam isso daí? Agora a gente vai continuar os nossos outros postulados. Só vou pegar minha garrafinha de água aqui. Bom, ó, o postulado 4 também é o de mais importância, tá? Vira e mexe, esse postulado cai em vestibular. E esse postulado número 4 significa o seguinte: 3 pontos distintos determinam. Gente, ó, se cair 3 pontos distintos determinam um plano, é falso. Se cair 3 pontos determinam um plano, é falso. Tem que ser 3 pontos distintos e não colineares, ou somente 3 pontos não colineares. O que significa o termo colinear? Colinear significa que pertencem a uma mesma reta. Tem que ser 3 pontos que não pertencem a uma mesma reta. 3 pontos não colineares é que determinam um plano. Se você pegar 3 pontos não colineares, eles sim vão determinar um plano, beleza? Então, ó, 3 pontos não colineares, isso aqui é importante, não alinhados, não pertencentes a uma mesma reta, são sinônimos, tá? Então, 3 pontos não colineares, ou 3 pontos não alinhados, ou 3 pontos que não pertencem a uma reta, determinam um plano. Isso é verdade. Lindo, tá? Então, ó, anota aí, grava isso aqui, ó. 3 pontos não colineares é que determinam um plano. Certinho? Bom, esse outro aqui, ó, esse aqui é mais fácil de você ver. Imagina um plano. Dentro de um plano, você tem infinitos pontos. Se você tem infinitos pontos dentro de um plano, você vai ter infinitas retas, certo? Se você vai ter infinitas retas, então, ó, dentro de um plano você tem infinitos pontos e infinitas retas. Fora desse plano, você também tem infinitos pontos e infinitas retas. Certinho, meus amores? Entenderam isso daí? Então, ó, dentro de um plano você tem infinitos pontos. Fora de um plano, você também tem infinitos pontos, certo? Tranquilo? Suave pra caramba, não é? Bom, para terminar essa nossa parte do postulado, vamos para o 6, 7 e 8. Rapidão, ó. Por uma reta, ó, grava aí, ó. Por uma reta passam infinitos planos. Se você olhar aquele cantinho de parede ali, ó, imagina que é uma reta, ó. Você vai ter um plano aqui, você vai ter um plano aqui, você vai ter um outro plano aqui no meio. Você vai olhar um cantinho de parede para imaginar que por uma reta você vai ter infinitos planos. Ou se você olhar o espiral do seu caderno, imagina que aquilo ali é uma reta, por aquela reta você vai traçar infinitos planos passando por aquela reta. Belezinha? O plano é como se fosse uma folha do seu caderno. Beleza? Bom, 7. Um ponto divide uma reta em 2 semi-retas. Gente, rapidinho aqui, ó. Reta é um conceito primitivo. A partir de reta, nós temos outros 2 conceitos que não são conceitos primitivos, que são a semi-reta e o segmento de reta. Semi-reta possui início, porém não possui fim. Semi-reta possui início, mas não possui fim. Segmento de reta possui início e fim. Então, quando você vai falar ponto médio, é em cima de segmento, porque tem que ter início e fim. Tamanho é segmento de reta. Você não tem como medir o tamanho de uma reta, você não tem como medir o tamanho de uma semi-reta. Você só mede o tamanho de um segmento de reta.
Certo, meus amores? Entenderam isso daí? Então, ó, se você pegar um ponto numa reta, ali a partir daquele ponto você tem uma semi-reta para cá e você vai ter uma outra semi-reta para cá. Uma reta divide um plano em dois semiplanos. É como se você imaginasse esse quadro aqui como um plano. Se eu traçar uma reta aqui, eu vou ter um semiplano para cá e vou ter um semiplano para lá. Certo, galerinha? Entenderam isso daí? Muito de boa, né? Voltando agora, isso daqui também é importante. Como que você determina um plano? Você tem 4 maneiras de determinar um plano. A primeira delas é o postulado número 4, que 3 pontos não colineares é que determinam um plano. Então, se você pegar aqui um ponto A, um ponto B aqui e um ponto C aqui, se você ligar isso aqui, ó, você vai ter um plano, varrendo todas as dimensões desse quadro aqui, ó. Então, para você determinar um plano, você depende de 3 pontos não colineares, ou seja, vai formar um triângulo, certo? Outra coisa aqui, ó, 3 pontos não colineares. Outra maneira de você determinar um plano, com 2 retas para... Se eu falar assim, gente, ó, cuidado, isso cai em vestibular. Se eu falar 2 retas paralelas determinam um plano? Não. Tem que ser 2 retas paralelas e distintas para determinar um plano. Então, ó, 2 retas determinam um plano? Não. 2 retas paralelas determinam um plano? Não. 2 retas paralelas distintas? Sim. Só vai determinar um plano se for 2 retas paralelas distintas. É fácil você pensar assim, gente. Se você conseguir fechar um triângulo, você forma um plano. Então, ó, se eu tiver 3 pontos não colineares, eu formo um plano porque eu fecho o triângulo. Se eu tiver 2 retas paralelas distintas, eu consigo formar um plano. Outra maneira, 2 retas concorrentes. Ó, se eu pegar ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, eu fecho um triângulo. Também dá para você formar um plano. E a outra maneira, então, ó, 2 retas paralelas distintas determinam um plano. 2 retas concorrentes, o que são concorrentes? Que se cruzam. Quem cruza é cachorro em esquina, criatura. Retas se interceptam. Olha que chique. Adoro falar. Parece que eu tenho uma pessoa elegante. Interceptam. Gostou? Então, ó, 2 retas concorrentes são 2 retas que se interceptam. Certinho, meus amores? Entenderam isso daí? Então, 2 retas paralelas distintas determinam um plano. 2 retas concorrentes também determinam um plano. Uma reta e um ponto. Ó, uma reta e um ponto determinam um plano? É falso. Essa afirmação vira e mexe cai em vestibular. Um ponto e uma reta determinam um plano? Não. Tem que ser um ponto, uma reta e um ponto fora da reta. Tem que ser isso aqui, ó. Um ponto fora da reta e uma reta. Você vai conseguir fechar um triângulo e aí sim você vai determinar um plano. Certo, galera? Entenderam essa parte de teoria? Tranquilo? Muito lindo isso, né? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e aí eu vou gravar outros vídeos sobre essa teoria para vocês, belezinha? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Um beijo, tchau, tchau, meus amores!